Lucius Zógrates, o quarto irmão. Ele possui a magia da mente ou da alma, e junto com Astaroth planejou tudo nos seus mínimos detalhes, usando até o próprio Lib para fugir do submundo. Quer saber como tudo isso pode ter acontecido? Então bora colar com o Mano Joe e discutir um pouquinho mais sobre essa teoria macabra do grande vilão de Black Clover. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e aposto que vocês estão muito curiosos para saber o que eu bolei aqui. Vocês sabem que eu não sou muito de fazer teoria, até porque eu não tenho tempo para isso. Então logo eu consegui criar essa teoria, né? Não sozinho, mas claro com a ajuda do Renato lá do grupo do Discord, algumas discussões com o Asta também lá do grupo do Discord e também algumas coisas que eu li por aí, além de reler uns capítulos de Black Clover. E com isso eu cheguei na conclusão que talvez Lucius Zócrates possua a magia da mente ou da alma, enquanto Astaroth é o demônio do tempo e possui a magia do tempo. Que isso, claro, todo mundo já sabe. E ele pode ter usado o próprio Lib para fugir do submundo, assim como ele usou Lucífero de escada para alcançar o seu objetivo maior. Bom, sem muita enrolação, vou te explicar exatamente como eu acredito que aconteceu. Para isso, galera, vocês vão precisar reler o capítulo 268. É claro que eu vou colocar aqui as imagens, mas precisa reler com bastante atenção em alguns detalhes e reler o capítulo 311, só que com outros olhos. E bom, gente, o que acontece no capítulo 268? Nesse capítulo é quando nos é mostrado um pouquinho mais sobre o passado do Lib com a Licita, como ele veio parar no nosso mundo humano. Bom, gente, a primeira coisa que nós temos que detalhar nesse capítulo, de todo um contexto, é que o Lib ali começa a falar como os demônios nascem, não exatamente como, mas que eles nascem no submundo, que já tem uma ordem de hierarquia que dificilmente ou é impossível de ser trocada. A gente já viu que essa regra não é bem assim, até porque depois que o Astaroth some, a Megícula toma o lugar do Astaroth como um dos 3 demônios principais. E o Lib diz que ele nasceu sem magia alguma, então ele nasceu sem magia lá no submundo, não fala como que os demônios nascem, aparentemente eles só devem, nascer, não deve ter um sistema igual o nosso, que é um sistema reprodutor. Acredito que eles devem nascer talvez da maldade humana ou alguma coisa assim. E bom, gente, o primeiro detalhe que tem que ser notado é que existe um portão do submundo e que um demônio de rank alto jogou o Lib nesse portão, que seria como se fosse uma parede, mas o Lib, por não ter magia, ele não sabe explicar bem o porquê, se é porque ele era muito fraco ou sem magia, ele acabou ultrapassando esse portão e foi pro mundo humano. Não é dito quem foi o demônio que atacou ele, mas nesse capítulo mesmo talvez nós tenhamos essa própria explicação. Porque mais pra frente o Lucífero vai acabar tomando conta ali do corpo do Lib, e olha bem o que ele diz. Quem diria que um demônio habitaria no mundo humano sem fazer um contrato com um humano? De toda forma, eu estou muito feliz que eu fiquei matando tempo olhando bem pra ele. Ou seja, talvez o Lucífero desde então estava pensando no Lib por ele ter sem magia e resolveu fazer um teste, até porque um demônio a mais ou um a menos não importa. Talvez tenha mandado algum demônio jogar o próprio Lib, ou então ele mesmo o tenha jogado para que ele, ultrapassasse ali o portão. Mas antes que pensem que isso tudo foi um plano do Lucífero para chegar no mundo humano, não. O Lucífero, na verdade, pela sua ganância, por querer brincar muito com os humanos, ele acabou sendo influenciado por um outro demônio. E esse demônio se chama Astaroth. Astaroth, que é bem conhecido por possuir, por possuir outras pessoas, outras coisas. Então, quem sabe até, assim como um humano pode fazer contrato com os demônios, talvez um demônio também possa habitar dentro de outro demônio, ou pelo menos possuí-lo. E é aí então que vai a sacada genial do Astaroth. O Astaroth se aproveitou do Lucífero, falou isso tudo com o Lucífero, entrou no Lib e junto com o Lib foi jogado para o mundo humano. Jogado para o mundo humano, o Lib passa a vagar à torta e à direita no mundo humano por um tempo. Não é dito quanto tempo, quantos anos ele tinha, só é dito que do nada ele estava lá apanhando, uns magos foram correr atrás dele e nisso a Licita acaba o salvando depois de um tempo. A gente não sabe quanto tempo ele vagou sozinho. Visto que ele vagou esse tempo sozinho e a Licita quando morreu tinha 26 anos, nós podemos presumir que é nesse pequeno intervalo de tempo, de talvez uns 2 anos que o Lib deve ficar andando ali sozinho e tal, que o Astaroth, enquanto estava dentro do próprio Lib, ele sai quando entra no mundo humano, porque ele saiu junto com o Lib.
E por isso ele fez esse plano para que o Lucífero tomasse todas as atitudes e ele passasse despercebido até no próprio submundo. Assim ele conseguiu, junto com Lib, chegar no mundo humano. Bom, nesse intervalo de tempo, de questão de 2 anos e pouquinho, porque o Asta é levado logo quando bebê, então praticamente ele deve ter nascido e a Licita deve ter levado ele embora. Nesse tempo, enquanto o Astaroth vagava por aí, talvez ele tenha conhecido o Lúcio Sócrates, ou talvez ele tenha conhecido antes fazendo um contrato, porque é possível fazer isso, até que a gente viu lá o Nart que tipo... Eles foram lá e conseguiram summonar o demonião pra ver se entrava no Nart, porque o Nart tinha muita habilidade, papapá. Então o Lucius pode ter planejado isso com o Astaroth. O Astaroth fez todo esse movimento pra entrar no mundo humano, pra ficar junto com o Lucius. E nesse meio tempo, enquanto o Lib ainda vaga por aí sozinho, sem encontrar a Licita, o Lucius pode ter encontrado a Licita, né, e ter feito o filho nela, como eu teorizei que talvez o Lucius seja o pai do Asta. E bom, teorizando essa parte, a gente começa a saber mais ou menos como o Astaroth talvez tenha ido para o mundo humano. E daí então, ele se juntou completamente com o Lucius, e o Lucius acaba amaldiçoando a Licita de alguma forma, porque ainda não foi explicado por que ela rouba a energia vital das coisas. Detalhe é que ela não rouba a energia vital dos demônios, né? Essa é a única distinção que ela tem dos demônios com as pessoas. Nas pessoas, ela consegue sugar os dois. Dos demônios, ela só consegue sugar a magia. Então, se Lucius e Astaroth estavam unidos nessa, quem sabe no mesmo corpo, até porque Astaroth na história tem referências que ele é um grande bichão que possui as pessoas, pode ser que graças a isso foi assim que o Lucius conseguiu fazer um filho na Licita sem ele mesmo morrer, sem ele mesmo perder a sua energia vital. Eu acho que até agora a teoria tá muito interessante. E bom, assim sabemos como Astaroth veio para o mundo humano. E agora vamos partir para a magia da mente ou da alma. Para essa magia da mente ou da alma, eu me foquei muito em Jujutsu Kaisen. Para quem não conhece, o Mahito, um dos vilões ali de Jujutsu Kaisen, ele tem o poder de transfigurar a alma. E como se funciona esse transfigurar a alma? A alma, ela é o que molda o nosso corpo, é o que molda o nosso próprio ser. E com isso, o Mahito consegue transformar várias coisas, né? Consegue transformar humanos em pedacinhos muito pequenos, consegue transformar de volta esse humano em um monstro, consegue transformar da forma que ele quiser. E assim eu imagino com o poder da alma ligado à mente, os dois praticamente sendo a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, mas eu sei que os dois não são a mesma coisa, tá, gente? Mas como nós estamos num mundo fictício, tudo é possível. O Lucius conseguiu, graças a essa magia da alma, criar um corpo diferente, criar uma personalidade totalmente diferente para passar despercebido no reino de Clover. Então o Lucius cria Julius Nova Chrono, que é uma personalidade à parte dele. Só que talvez, alterando a sua própria alma, alterando o seu próprio jeito de ser, ele não conseguisse voltar. E para isso ele precisava do quê? Da magia do tempo. Para ele ter um tempo para continuar nesse estágio de Julius Nova Chrono até o tempo acabar. É como se fosse um tempo de futebol. Futebol tem 90 minutos. Então você vai lá, joga 45 minutos, mais 45 minutos, acabou o jogo, fechou. A mesma coisa acontece nessa magia do tempo do Lucius. Graças à sua mudança de alma, ele perdurou essa mudança de alma até um contrato que chegaria o momento certo aqui, por exemplo, que seria, por exemplo, sei lá, 9 da noite seria o momento em que a alma voltaria ao normal. E foi nesse momento que ele acaba se transformando de Julius Nova Chrono em Lucius Sócrates, graças à magia da alma ou da mente. Mas o que me faz pensar que ele tem a magia da mente, você se pergunta? E bom, voltemos para o capítulo 311. Bom, gente, no capítulo 311 nós percebemos que o Julius Nova Chrono, ele se sente ali um pouquinho estranho. Por quê? Porque foi uma persona criada pelo próprio Lucius. E na verdade o Julius é como se ele nunca tivesse existido. É como se eu tivesse criado um personagem, colocado aqui uma máscara, né? Só que essa máscara ficou tão real e tão séria por um certo período de tempo, como eu disse, que o Julius passou a pensar que era realmente o Julius, mas ele nunca foi. Até porque tinha um tempo pré-determinado para ele voltar a ser quem ele realmente era, que é Lucius Sócrates. E se o Tabata colocar, por exemplo, que o Julius pode ali meio que habitar o mesmo corpo do Lucius, eu acho que ele quebra um pouquinho do vilão, porque o que acontece? Aí você vai para aquele negócio, igual o Naruto convenceu o Pain, o Asta poderia convencer o Lucius que ele é o Julius, e aí o Julius tomar conta do corpo. Então ficaria meio zoado, então acho que isso o Tabata não vai fazer. Bom, de toda forma, o que quase ninguém deve ter percebido é que o Danatio, ele está falando assim, pô,
eu quero que isso não seja verdade, pelo amor de Deus, não sei o que. Em nenhum momento ele externa isso. Ele pensa só na cabeça dele. Eu não quero que seja, eu não quero que seja isso. Eu não quero que você seja o cara que tem o Astaroth. Eu não quero que você, Júlio, seja o cara aqui do mal. Eu não quero que você seja o nosso intruso. E detalhes que dão vazão pra isso é o próprio comentário do Lucius a seguir, quando ele fala o que o Damnatio estava pensando. Afinal, Lucius diz bem assim ao começar a transformação em cima do Julius: ué, você não queria que isso fosse verdade, não é? Então, não é só talvez uma percepção de olhar, né? Porque dá pra perceber que o Damnatio não queria realmente que o Julius fosse essa pessoa, mas sim que talvez ali o Tabata tá mostrando pra gente que ele estava vendo os seus pensamentos. Então, magia da alma, magia da mente. Ele estava lendo os pensamentos que o Damnatio estava tendo. E então ele talvez usou a sua magia ou do tempo, ou da alma e mente, para paralisar ali o Damnatio, mas sem matar o Damnatio. E o que também faz muito sentido, que o Astaroth esse tempo todo, ou ele está no Grimório, assim como o Lib, ou então ele está dentro do próprio Lucius Sócrates. Talvez seja o fato de, até o momento, ele não ter precisado se transformar numa forma mais horrenda, assim como a Vanica ou então o Dante, eles se transformam quando eles entram no estágio demoníaco, porque os dois talvez estejam unidos em um só. Se caso não for isso e o Astaroth estava esse tempo todo no Grimório, o que vai me fazer sentido? Bom, todo mundo viu a capa do Grimório de Spade. Tem um Spade virado para baixo e um para cima. Se vocês podem ver, o símbolo de espadas tem 3 pedaços, né? Ele tem uma borda aqui, uma bundinha aqui e uma ponta em cima. Só que essa ponta virada para baixo de Spade dá mais 2 vazões aqui, formando um Grimório talvez de 5 folhas. E não de 4, como foi dito por umas outras pessoas que eu vi. Até porque o Grimório do Lucius faz clara menção ao cristianismo e ao satanismo. Para quem não sabe, o satanismo costuma usar a cruz invertida para baixo, a cruz de Cristo para baixo. Então eu vou mostrar para vocês aí o desenho, como ele fica a cruz para baixo no Grimório de Spade, mostrando as pontas de cada parte das espadas, né, do símbolo de espadas, assim como também os 5 trevos que eu chego a mencionar para o demônio habitar dentro daquele Grimório. Bom, aqui nós terminamos a teoria. Eu gostaria muito de saber o que vocês acham. Vocês acham que tem algum furo aí? Vocês acham que eu errei alguma parte? Isso tudo é teoria, gente. Eu só tô pensando comigo, com a minha própria cabeça, junto com as ajudas ali do Asta e do Renato, que sempre postam lá no Discord algumas curiosidades e a gente conversa e troca uma ideia. Algumas coisas assim vêm na brisa na minha cabeça, mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se é possível, se não é possível, se vocês acham realmente interessante. E eu espero que vocês tenham focado em cada ponto que eu trouxe aqui nessa teoria, tá? Não deixem nenhum ponto se escapar aí. Quem sabe eu não acerte essa, né? De toda forma, eu acredito que esse foi um tema muito interessante, saber a magia do cara e tal, se o plano dele estava formado desde o início, o tempo que talvez ele possa ter se envolvido com a Alicita, ou isso nunca aconteceu. Então, cara, eu achei muito legal montar isso tudo. Eu não faço muitos vídeos de teoria, eu poderia trazer mais pra bombar o canal, mas eu não tenho tempo e eu também não tenho tanta disposição. Eu deixo pro Ginkgo Tassiano, que manda muito bem, sei lá, o LP do Geek Brasil, o Rodrigo Mantovani, esses caras aí que gostam mais de fazer teoria, são melhores talvez até que eu nisso, mas eu achei essa teoria muito interessante. E outra, gente, tem muito inscrito que faz muita teoria muito melhor do que qualquer youtuber que a gente vê por aqui, eu considerando e considerando todos os outros, tá? Renatão é um desses, o cara é show de bola. De toda forma, Mano Joe aqui tá vazando, até uma próxima. Meus agradecimentos especiais aí ao Eden, Renato e Asta, que foram pessoas que discutiram essa teoria junto comigo lá no Discord. E, gente, o Mano Joe aqui tá vazando, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.